Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai falar de Caça-Fantasmas e aquele desenho famoso que todo mundo conhece lá dos anos 80. Esse desenho animado foi o que trouxe os Caça-Fantasmas de vez como personagens que alegravam a criançada dos anos 80. Mas será que esse desenho fez sucesso? Ou no fundo, o Geleia, que era um personagem secundário até então, fez mais sucesso que os próprios Caça-Fantasmas, hein? Qual o motivo dos 4 caçadores de fantasmas serem chamados de The Real Ghostbusters nesse desenho animado? Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, com um monte de curiosidades, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, eu já falei, tu não é todo mundo. Quando o filme dos Caça-Fantasmas estreou em 1984, todo mundo passou a gostar quase que instantaneamente dos professores universitários metidos a cientistas, Peter Venkman, que era vivido pelo inimitável Bill Murray, o Ray Stantz, vivido pelo sempre gente boa Dan Aykroyd, o Egon Spengler, praticamente um Sheldon Cooper caçador de fantasmas, vivido pelo saudoso Harold Ramis, e ainda o 4º membro contratado pela demanda de caçar assombrações, Winston Zeddemore, vivido pelo também gente boa Ernie Hudson. A febre dos fantasmas toma Nova York. Bom, e depois de ficar em segundo lugar lá em 1984 nas bilheterias, depois de arrecadar 230 milhões de dólares, ficando por muito pouco atrás de Um Tira da Pesada com o Ed Murphy, a Columbia Pictures tinha certeza absoluta de ter não só um sucesso nas mãos, mas o nascimento de uma nova franquia, já que os anos 80 tinham começado esse processo de tudo virar multimídia. Depois disso, foi feita uma pesquisa de mercado em 1985 que disse que o nome Caça-Fantasmas tinha se tornado popular demais. E isso principalmente entre a criançada que se vestiu em peso de Caça-Fantasmas no Halloween de 1984. Tanto que o filme foi relançado nos cinemas norte-americanos em agosto de 1985, em outubro daquele ano teve um esperado lançamento em VHS, rendendo mais absurdos 32 milhões de dólares, sendo que novamente o maior público de locações eram as crianças. They're real. You do? They're mean. You have? They're here. Então, como sinais não podem ser negados, não demorou e a Columbia Pictures Television fechou acordo com a Dick Entertainment e a Coca-Cola Telecommunications e juntas produziram um tipo de curta para atrair a atenção de algum canal de televisão e que, apesar de não ter sido exibido publicamente na época, é considerado por muitos como um piloto de 4 minutos de duração, mostrando versões animadas dos personagens, inclusive com o Venkman sendo mais fiel ao Venkman do filme. Bom, e esse curta começa mostrando os heróis recebendo um chamado igualzinho acontecia no filme. Também nessa primeira animação, os Caça-Fantasmas usam o mesmo uniforme do filme e não tem diálogo algum, com a ação sendo embalada pela música tema, cantada pelo Ray Parker Jr. E fora isso, tá tudo lá como a gente acostumaria ver nos episódios produzidos, os equipamentos, os veículos e tudo mais. Bom, com exceção do Geleia, que aqui continua sendo um fantasma verde translúcido, vamos dizer assim, malvadão igual era no filme. Só que aí, ao longo da produção, foi decidido que nenhum dos personagens seriam parecidos com os atores do filme. Tudo pra quê? Para evitar pagamento de royalties. Também foi decidido que cada um ia ter uma cor de uniforme para ficar assim um pouco mais diferenciado como super-heróis e que o Geleia seria bonzinho e divertido, se tornando um mascote para a equipe, como todo bom desenho dos anos 80 e 90 pedia. O curta conseguiu chamar atenção e após alguns meses de produção foi lançada com exclusividade em setembro de 1986 no canal ABC a primeira temporada do desenho The Real Ghostbusters. Só que apesar da produção querer distanciar os personagens dos atores,
as características do cinema foram mantidas. Sendo o Egon agora loiro e ainda o gênio do grupo, e é ele quem cria os planos para a turma capturar os fantasmas. Já o Peter é o famoso José Graça, sempre tirando onda com o sobrenatural. O Ray é o inventor da equipe e o que mais leva a sério os planos do Egon. E por último, mas não menos importante, Winston Zeddemore, sempre com a função de dirigir o lendário Ecto-1 e os outros veículos Ectos que vão aparecendo ao longo dos episódios, como helicópteros, aviões e por aí vai, sendo também o mais corajoso quando o assunto é enfrentar os monstros do dia. Ei, alguém viu um fantasma? E olha, nesse desenho eu vou dizer, hein, o que não falta é monstro do dia. Já que os caça-fantasmas enfrentaram de tudo, como uma família de fantasmas, né, aconteceu lá no primeiro episódio, o próprio bicho-papão em pessoa, ou mais ou menos isso, como aconteceu no sexto episódio, e o assustador espírito do Halloween, que enfrentou a equipe na história do 8º episódio dessa primeira temporada. E olha, o que não faltou foi episódio assustador, já que esse desenho teve um total de 140 episódios ao longo de 7 temporadas, e esse desenho ficou no ar até outubro de 1991. Claro, nesse meio tempo, o segundo filme estreou em dezembro de 1989 e com isso, da 5ª temporada em diante, as histórias foram ambientadas depois do período dessa parte 2, com os caça-fantasmas usando novos equipamentos, a Janine, que já era uma personagem recorrente desde a primeira temporada, sempre paciente com o quarteto, aqui ficando ainda mais parecida com a versão de Caça-Fantasmas 2, que no filme foi vivida pela segunda vez pela atriz Annie Potts. Unite yourself, Buster. Também a partir dessa 5ª temporada, o personagem Louis Tully, vivido pelo ator Rick Moranis nos filmes, começou a aparecer no desenho. Outro que não podia faltar é o icônico Stay Puft, o monstro de marshmallow do imaginário do Ray, e aqui o monstrão marinheiro apareceu em nada mais, nada menos que 11 episódios. Isso sem contar a aparição no curta-metragem que veio antes do desenho oficial. E aí, sentiram falta do Geleia, né? Se sentiram, é porque vocês viram muito esse desenho animado, já que foi aqui que o Fantasminha Verde ficou realmente famoso e passou a ser importante na mitologia dos caça-fantasmas, já que o Geleia se tornou o comilão mascote da equipe, mais atrapalhando do que ajudando, mas sempre ali. Mais uma confusão dessa, Geleia, e você vai virar passado. E olha, essa fama foi crescente, principalmente com a criançada. Já que nas primeiras 3 temporadas, que eram, digamos assim, mais assustadoras, o Geleia apareceu em praticamente todo episódio, mas quase sempre como coadjuvante. Aliás, em todas as temporadas do desenho, um dos que mais escreveu histórias para essa versão animada dos Caça-Fantasmas foi o lendário J. Michael Straczynski, conhecido por ser autor de várias sagas famosas dos quadrinhos, principalmente da Marvel, e que aqui escreveu 22 dos 140 episódios, com histórias que sempre davam um tom mais assustador que o de costume. Mas voltando pro Geleia, ali entre a 3ª e a 5ª temporada, os caça-fantasmas começaram a entender praticamente tudo que ele dizia e ele começou a ser bem mais importante, inclusive ajudando nas missões. E tanto a fama do Fantasminha com a criançada aumentou, que da 4ª temporada em diante o desenho passou a se chamar Slimer and the Real Ghostbusters, dando nome e protagonismo pro Geleia. Os caça-fantasmas e Geleia. Em 1988, o sucesso do Geleia era tanto, mas tanto que o personagem ganhou uma temporada spin-off levando o nome dele no título, tendo novos personagens entre animais, fantasmas e, claro, cientistas malucos como coadjuvantes. Bom, e esse desenho solo do Geleia ganhou ao todo 10 episódios que tinha cada um 3 historinhas que eram bem mais voltadas para um público, digamos assim, mais infantil ainda. Também devido a essa fama, lá em 1990, o Geleia participou de um crossover animado feito especialmente para a TV chamado Cartoon All Stars to Rescue, onde o Geleia dividiu com diversos outros personagens famosos uma história sobre conscientização contra o uso de drogas. E aliás, a gente já falou tudo sobre esse especial no vídeo sobre encontros entre desenhos animados do passado. Por sinal,
um vídeo muito legal. E por falar em vídeo legal, tá gostando desse? Então vamos lá, deixa aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Ó, vou dar uma ideia, compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que jurava que o desenho animado tinha vindo antes dos filmes, que tal? Bom, falando nisso, como é que foi a estreia de Caça-Fantasmas aqui no Brasil? Por aqui, o desenho passou primeiramente na Globo, estreando na programação de domingo da emissora no dia 22 de março de 1987. Amanhã, 1h15, você tem um encontro com 4 amigos unidos contra uma turma de arrepiar, os Caça-Fantasmas. Depois de um bom tempo, o desenho ainda foi exibido nos fins de tarde da Sessão Aventura, dividindo horário com os Thundercats, e depois disso, por um bom tempo nas manhãs do show da Xuxa. Já nos anos 90, os Caça-Fantasmas ganhou nova exibição na Rede Record. Bom, e ao contrário dos Estados Unidos, já que lá foram outros atores que fizeram as vozes e não os originais, aqui a criançada teve bem mais sorte. Já que a BKS usou os mesmos dubladores do filme nesse desenho animado, com o Jorge Barcelos emprestando seu vozeirão pro Egon, o grande Ezio Ramos dando aquela malandragem extra pro Peter Venkman, o Flávio Dias como Ray Stantz e ainda o grande Antônio Moreno como Winston Zeddemore. Já a Márcia Gomes novamente como a Janine Melnitz, passando aquela calma única todo o santo episódio quando a secretária atendia o telefone e recebia o chamado da vez. Classe. Caça-fantasmas, nós ainda somos os melhores. E olha, não tem como negar que esse desenho foi um grande sucesso tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Afinal de contas, teve 7 temporadas, mas além disso, também teve histórias em quadrinhos lançadas pela Marvel Comics e pela Now Comics, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Também teve álbum de figurinhas, que foi lançado pela Editora Abril aqui no Brasil, na revista Misto Quente, feito com aquele capricho de sempre. E claro, a gente não pode esquecer dos brinquedos, com uma coleção pra lá de gigantesca, lançada lá fora pela Kenner. There's something strange in the neighborhood. So who you gonna call? Ghostbusters! Each sold separately. Have no fear. Venkman, Stantz, and Spengler are here. So are these ghosts. They've got ectoplasm. We've been goofed. Now what? Stay Puft Marshmallow Man. Let's show this pile of dessert who's boss. Activate Neutrona Blaster. We ain't afraid of no ghosts. Peter Venkman, Ectoplasm, Stay Puft Marshmallow Man, and other figures each sold separately. Ghostbusters, new from Kenner. Já aqui no Brasil, os brinquedos dos Caça-Fantasmas foram lançados pela Estrela Brinquedos, que acabou lançando pouca coisa, é verdade, principalmente se a gente comparar com os Estados Unidos, mas pelo menos caprichou bastante no que colocou no mercado nacional. Mas e por que do nome The Real Ghostbusters? Afinal de contas, no cinema era só Ghostbusters. Isso é uma encrenca com Lou Scheimer da Filmation. Tudo porque a Filmation tinha lançado lá no final dos anos 70 uma série com atores chamada Ghostbusters, separada mesmo, conhecida como Trio Calafrio aqui no Brasil, mas que, a bem da verdade, nunca fez muito sucesso e durou muito pouco. We're the Ghostbusters. I'm Spencer. He's Tracy. I'm Kong. We're the Ghostbusters. We're clever. Só que aí, quando o filme explodiu em 1984, o Lou Scheimer ligou os radares e assim que soube que o desenho da Dick estava entrando em produção, também começou a produção da sua própria versão dos Caçadores de Fantasmas e entrou com um processo contra a Columbia Pictures. Os Caça-Fantasmas. Resumo da ópera, já que a coisa toda, o processo foi bem longo, a Columbia Pictures ganhou o direito de usar o nome Ghostbusters nos cinemas e a Filmation em termos de desenhos animados. E aí, isso obrigou a Columbia a inventar essa de The Real Ghostbusters, que no fim também serviu como provocação para a Filmation. Mas vamos fazer o seguinte, eu contei essa história toda nos mínimos detalhes no vídeo onde a gente fala tudo sobre o desenho dos Caça-Fantasmas da Filmation. Então, ó, fica a dica. Em 1997, os Caça-Fantasmas animados ainda ganharam um desenho spin-off que também serve como continuação para esse aqui, chamado Extreme Ghostbusters, e esse ainda pode render um outro vídeo aqui no canal no futuro, hein? Mas me conta, qual a sua versão preferida dos Caça-Fantasmas? A do cinema? A dos quadrinhos? A do desenho animado? Talvez da Filmation? Vai que, né? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Está chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever, badala o sininho, que tem 2 vídeos por semana. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. E quer ajudar ainda mais a gente? Então que tal se tornar um membro felpudo Gold? Vai ajudar o canal
a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos e fora isso, o seu nome aparece aqui ó, no final do vídeo e ainda tem um link lá para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!